primeiro centenário do teu santo. Culto bonito, diz a história que o Brasil nasceu marcado pela cruz aqui plantando paz e bem. Seja o povo sergipano abençoado pela graça que das mãos de Deus provém. Juntos, salve grande Santo Antônio, vocês, no primeiro centenário da paróquia Patrimônio do teu santo itinerário, da paróquia Patrimônio do teu santo itinerário. Há quanto tempo a senhora vem para Trazenda? Há muitos anos, desde criança que eu frequento as Trezendas. Antigamente eram os 30 dias e hoje 13 noites. E o que motiva a senhora a vir todo ano? Porque gosto de Santo Antônio, sou devota de Santo Antônio e moro de frente à igreja de Santo Antônio. É lindo, é. A senhora poderia resumir Santo Antônio em uma frase? Santo Antônio, pregador do Evangelho. Os queridos irmãos do sacerdócio, os nossos irmãos franciscanos, Frei Ronaldo, pároco aqui da paróquia do Divino Espírito Santo, Frei Felisberto e ainda o Frei Salvador, que está aqui atrás. Saúdo também o nosso diácono Paulo. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos vivenciando esse tempo importante de preparação para a festa de Santo Antônio. Eu estava me recordando, ao subir aqui esta colina sagrada, de uma passagem bíblica muito significativa. Uma passagem que mostra que Jesus convida 2 discípulos, ou melhor, Pedro, Tiago e João, 3 discípulos, e sobe a uma montanha, chamada montanha do Tabor ou da Transfiguração. Chega naquela montanha, ele tem assim uma extraordinária experiência. Jesus foi transfigurado. Pedro, Tiago e João assistem àquele espetáculo. Ficaram tão encantados que, ao terminar a transfiguração, Pedro assim se expressa: Senhor, é bom a gente permanecer aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Um momento tão agradável, tão extraordinário, que eles desejavam permanecer no monte. Creio que quem também sobe a esta colina de Santo Antônio tem a mesma experiência de Deus. A gente se sente abraçado por Ele, quer seja pela beleza da natureza, quer seja também pelo significado desta colina. Aqui começou a nossa cidade de Aracaju, sob a proteção, a intercessão de Santo Antônio. Então, uma história muito gloriosa. Muitas pessoas que aqui subiram nesta montanha, aqui tiveram uma forte experiência de Deus. Assim, tantas pessoas aqui acorrem para também fazer essa experiência de Deus. Quem sobe esta montanha deveria assumir aquele compromisso de deixar-se configurar em nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, recuperar cada vez mais a nossa semelhança com Deus. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. A imagem ninguém pode apagar, mas se a gente não vive como Jesus viveu, se não fazemos o que Ele fez, a gente vai perdendo nossa semelhança com Ele. E creio que a grande ação que nos faz semelhante a Jesus é amar como Ele amou, pensar como Ele pensou, sonhar como Ele sonhou, sentir como Ele sentia, sorrir como Ele sorria, assim como diz Padre Zezinho na sua canção. Então, ao subir essa montanha, a gente quer perdoar
amar, viver realmente como Jesus Cristo viveu. A palavra de Deus que ouvimos nesta noite, nosso Senhor vem nos assegurar, através do evangelista Mateus, sobre duas realidades que devem estar presentes na vida de um cristão. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O que é que nosso Senhor está querendo falar para nós? Ele quer mostrar que um verdadeiro cristão deve dar testemunho de vida cristã. Não é viver uma fé apenas do ponto de vista racional, intelectual ou teórica, mas ter uma prática como se Deus não existisse. Ou seja, dizemos que acreditamos nele, de repente se leva uma vida negando tudo. Ser sal da terra, ser luz do mundo, é dar o profundo testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse testemunho passa justamente na vivência dos seus ensinamentos, no abraçar e no encarnar o seu projeto de amor. E o Evangelho vai concluir dizendo: assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifique o Pai que está no céu. Eu tenho impressão, minhas irmãs e meus irmãos, se nós cristãos fôssemos mais coerentes, a nossa igreja ainda seria maior e mais fortalecida. Mas por outro lado, também acreditamos que a igreja é um caminho, é uma comunidade de santos e pecadores que se apaixonam por Cristo, mesmo com suas limitações, com seus pecados, com a sua fraqueza, perseveram no caminho. Mas é claro, se a gente desse testemunho, serviria como que de luz para aqueles que estão afastados e distantes, ou quem sabe, aquele sal precioso. Quem cozinha aqui sabe o quanto o sal é importante, né? Não se pode botar sal demais, mas também de menos. O sal tem sempre uma medida e ele desaparece, a gente sente só o sabor. Assim deveria ser um cristão, um verdadeiro cristão, como o sal, a medida certa, nem de mais nem de menos. Você pode botar o melhor tempero na comida, mas se faltar o sal, diz: eita, está muito bonita, muito sofisticada, mas está sem sabor, porque o sal é justamente a medida certa. A palavra de Deus hoje também nos chama a atenção para a ação do profeta Elias. É enviado por Deus a uma viúva de Sarepta. Domingo passado, quem foi à missa viu aquela lindíssima passagem, Elias na casa da viúva, que acompanha a morte do seu filho e tem a extraordinária missão de reanimá-lo. Ele foi enviado à casa dessa viúva, uma viúva muito pobre e numa crise hídrica, porque não chovia há muito tempo, e Deus manda o profeta justamente para a casa dessa mulher pobre, que tinha um filho apenas. Ele chega lá e o que é que ele faz? Dá-me um pouco d'água. Ele estava com sede. A água, um dom preciosíssimo já naquele tempo. A mulher vai buscar a água, mas ele: traz-me também um pão, um pedaço de pão, estou com fome. E veja a reação da viúva: mas você vem me pedir pão? Vim aqui catar os gravetos, vou preparar um pãozinho com o resto de farinha e de azeite que tem, para comer depois e com meu filho depois esperar a morte. E aqui vem justamente a palavra do profeta, que diz para a mulher: a vasilha de farinha, assegura Deus de Israel, a vasilha de farinha não acabará, a jarra de azeite não diminuirá, até o dia em que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra. E a mulher acreditou, e Elias permaneceu tanto tempo com ele. Um texto muito bonito do profeta Elias,
esta solidariedade de Deus para com uma mulher tão pobre que tinha apenas um filho. Mas a grande novidade foi justamente o evangelho de domingo, onde mostra Jesus ressuscitando, ou melhor, Elias reanimando aquele filho que havia morrido, que era todo o tesouro daquela mulher. Nós estamos aqui também celebrando o nosso querido Santo Antônio. Olhamos para a palavra de Deus, refletimos sobre ela, mas não podemos deixar de olhar para esse grande símbolo da nossa fé cristã, que foi Santo Antônio, e que continua ainda fascinando pelo seu testemunho tantas pessoas para o seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu vi que tinha uma mensagem para hoje, né, era para o Frei Ronaldo: Santo Antônio, sacerdote e homem. E olhando para Santo Antônio como sacerdote, creio que duas realidades se destacam na sua vida. Primeiro, realmente era um homem da Eucaristia, vivia da Eucaristia, se alimentava dela, por isso ele tinha uma vida de santidade. No próprio Cristo, que se oferecia a ele e a todos em alimento, Santo Antônio celebrava, mas Santo Antônio vivia da Eucaristia. Mas não somente da Eucaristia, do Cristo, que estava também na palavra. Um grande, realmente, anunciador da boa nova de Jesus Cristo, tanto pela palavra, quanto também pelo seu testemunho de fé. Pelo seu testemunho de fé. Então, dessa forma, Santo Antônio nos dá esse extraordinário exemplo. Mas como homem, não podemos esquecer a solidariedade de Santo Antônio para com os mais pobres. Ficou essa marca. Inclusive aqui é comum a distribuição do pãozinho de Santo Antônio, um gesto muito simples, mas que resgata essa sensibilidade deste grande santo, o pãozinho que Santo Antônio distribuía para os pobres, que até os dias de hoje a igreja, os fiéis, continuam distribuindo esse pão para recordar a todos os cristãos que quem vive da Eucaristia, quem se alimenta da palavra de Deus, não pode ficar indiferente diante da dor, diante do sofrimento, diante da fome do irmão. Vejam só, Santo Antônio nos dá esse belíssimo exemplo. Se a gente olha para Santo Antônio, diante da palavra de hoje, a gente pode dizer que Santo Antônio foi sal da terra e também luz do mundo, pelo seu testemunho de vida. Um amor extraordinário a Deus, esse Deus que se entrega a nós, que está presente no meio de nós, mas esse Deus, esse Jesus que está presente também no irmão que precisa. Ser de Deus é a gente ser eminentemente sensível à dor e às necessidades dos nossos irmãos. E olhando para a necessidade dos nossos irmãos, vocês já sabem, mas não custa relembrar. Estamos vivendo uma crise muito grande no nosso país, uma situação vergonhosa, principalmente de alguns líderes da nossa nação, abusando principalmente dos mais pobres. Eu fiquei espantado, todo mundo atravessando uma crise muito grande, e o presidente da República foi dar um aumento de 40% para o judiciário e para o legislativo. Vejam só, esses que já ganham demasiadamente demais, tirando dos pobres. Mas aí tem que cortar os programas sociais porque não tem dinheiro. Crise econômica. Mas não tem crise para aumentar os salários daqueles que têm demais. Isso é um atentado à vida e um desrespeito ao nosso povo, principalmente os mais pobres, que precisam de assistência. Não sabemos qual a intenção, se o país está em crise, aumentar ainda mais para aqueles que já têm demais, enquanto outros ficam na necessidade. Então, minhas irmãs e meus irmãos,
pensar no pão, na solidariedade, na sensibilidade de Santo Antônio, é a gente partilhar o pão, mas também exigir uma sociedade justa, onde todas as pessoas tenham o mínimo para viver com dignidade de filho de Deus e também de ser humano. Se a gente estende o nosso olhar um pouco mais adiante, aquele quadro doloroso da imigração na Europa, tantas pessoas morrendo afogadas naquelas travessias, inclusive crianças, e 2 fotos ou mensagem apareceu, 2 crianças, um tempo mais atrás, uma jogada na areia. Agora, recentemente, uma parecia estar dormindo, foi encontrada no mar. Vejam só que quadro dolorosíssimo, tudo isso resultado do egoísmo humano, da indiferença, da insensibilidade diante do outro. Então peçamos a Santo Antônio nesta noite, para que nós, povo cristão, nesse país tão precioso, de um povo que tem fé, que tem amor a Deus, para que a gente também tenha uma sociedade justa, que possamos olhar para os mais pobres, que o pão que Deus deixou seja distribuído entre todos, para que todos tenham vida e vida plena. Que Santo Antônio interceda a Deus, para que nós de fato sejamos sal da terra e luz do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É a primeira vez que o senhor vem? Aqui na Colina Santo Antônio, que eu presido a Eucaristia a 3ª vez. Realmente é um momento bonito, é um espaço extraordinário, faz recordar inclusive o Monte da Transfiguração, onde Cristo subiu com os apóstolos, ele foi transfigurado. Ao subir esta colina sagrada, olhando para essa cidade linda, Aracaju, essa praia maravilhosa, o Rio Sergipe, tudo isso nos leva também ao estado de êxtase, no sentido de ver a beleza da criação, ver a beleza de Deus na natureza e assim também entrar em plena comunhão com aquele que criou todas as coisas. E qual foi a sua experiência ao celebrar hoje? Foi muito preciosa. Primeiro, essa grande multidão de fiéis aqui, que está sempre presente em todo o novenário, e não somente esse grande número de fiéis, mas também a fé, a expressão de amor a Santo Antônio, a Jesus Cristo, que faz com que a gente entre realmente nessa sintonia plena com Deus. Foi realmente um quadro muito bonito, além do espaço físico, a colina, a grande multidão que aqui vem, um povo de muita fé, louvando, bendizendo ao Senhor, um grupo de canto, tudo muito harmonioso, o encantamento e a motivação também dos nossos frades franciscanos, que há tantos anos aqui conduzem esta igreja. Então tudo foi realmente muito belo, muito precioso. O senhor poderia deixar uma mensagem para a gente? Muito bem, eu quero saudar a todos os coro jovem, meu abraço fraterno, e pedir que todos os jovens cada vez mais procurem Jesus Cristo. Jesus é a base de toda a vida humana e cristã, para que assim tenha um futuro promissor, que realmente, encontrando Jesus, encontre também o sentido para a vida. E cada vez mais encantados possam viver conforme a mensagem de Jesus, dando testemunho de amor e de fé. Muita paz, um abraço fraterno a todos os irmãos que fazem parte do coro jovem, para que assim todos vivam com Deus.